Existe uma venda? Não. O André não está vendido. Existe uma proposta? Sim. Existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Milan ameaça o Corinthians. FIFA pode decidir o futuro de André. O Corinthians pode parar na FIFA. E tudo por causa de um jogador de 19 anos. O Milan está pressionando. Ameaça acionar a entidade máxima do futebol. E a diretoria do Timão pode estar encurralada. Hoje eu vou te explicar o que realmente está acontecendo nessa negociação que pode virar um problema internacional. Boa noite a todos e todas. Tem um tema que está palpitante aí no momento, né? A questão do André. E eu acho que por respeito ao torcedor, a vocês da imprensa, a gente tem o dever de informar, tem uma fala oficial do clube sobre essa situação. Então eu vou buscar ser claro, didático, o mais transparente possível, para que não fiquem dúvidas sobre qual é o posicionamento do Corinthians quanto à questão do André. Existe uma venda? Não. O André não está vendido. Existe uma proposta? Sim. Existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Existe a proposta do Milan. Houve proposta da Juventus? Não, não houve proposta da Juventus. A proposta é do Milan. Qual é o valor de mercado do André? Se você for no Transfer Market, não tem valor de mercado. Tem um jogador tão jovem que não tem valor de mercado ainda. Então o valor de mercado é o que o mercado opta por pagar, é o que o mercado opta por oferecer. Nessa negociação, ele está avaliado em torno de 24 milhões um pouquinho de euros, 24 milhões e pouco de euros. E o Corinthians tem 70% do André. Então o Corinthians, se fizer a venda, seria num valor de 17 milhões de euros, porque ele tem 70%. Como seriam esses 17 milhões de euros? 15 milhões de largada, né? Dentro do fluxo de pagamento, mas de largada, e mais 2 milhões em metas. Metas essas que seriam ele estando ainda no Corinthians. Porque se essa venda for realizada, o André só iria para o Milan no meio do ano. Ficaria aqui até o final, até antes da Copa do Mundo. Então as metas seriam aqui, minutagem aqui. Se ele atingisse uma minutagem aqui, entrariam mais os 2 milhões de euros para o André, se houver a venda. E se houver a venda, o Corinthians fica com 20% de mais-valia. O que é mais-valia? Numa futura venda, se pega o valor da futura venda, diminui o que foi pago nessa venda e 20% seria do Corinthians. Contexto da história. Segundo reportagem da ESPN Brasil, o AC Milan estuda acionar a FIFA para garantir a transferência de André. O clube italiano entende que já existe um acordo encaminhado, mas o Sport Clube Corinthians Paulista ainda não formalizou completamente o negócio. E aí começa o problema. Porque quando um clube europeu fala em FIFA, não é só pressão, é ameaça real. A informação do Corinthians em relação ao Dorival Júnior ter ficado bravo em relação ao André. Parabéns, Dorival Júnior. Parabéns. Não vai vender o André, meu irmão. A não ser, a informação que eu tenho, não sei se você tem essa, 25 milhões de euros. Sim. Pelos 70%. Se der os 25 milhões, legal, aí não tem, é pelo de ser goleiro, né? Agora, dá 30% do menino que jogou 8 jogos, como é que eu posso dar, ou um presidente pode dar, não foi o Osmar Star, foi o Augusto, deu 30% para um menino que tem 8 jogos do brasileiro, 8 jogos como titular, 30%. Tá louco? Quem que deixou acontecer isso? Só uma vergonha! Uma vergonha! Luiz Fabiani, as informações do André. Tava vendido. Que craque, hein? Até a hora do moleque é craque, irmão. Jogou muito lá. Não, o Veloso. Jogou muito. Ele é bom craque. jogador. Não, ele é craque, irmão. Jogou muito. Até a hora do jogo ele tava vendido. Tanto que o Corinthians troca e-mail Por quanto? Milan da Itália por 17 milhões de euros. Mas 15 milhões e depois 2 milhões por objetivo. 15 fixos, 2 milhões em bônus. Esses bônus seriam ele fazer 20 jogos no Corinthians até a Copa do Mundo. Ou seja, de 24 ele teria que jogar 20. Os valores giram na casa dos 17 milhões de euros, algo próximo de 100 milhões de reais. Mas calma, nem todo esse dinheiro iria direto para o Corinthians. Existem porcentagens, variáveis, divisão de direitos econômicos, e é aí que parte da torcida começa a questionar. Vale a pena vender agora? Ou o clube está sendo pressionado a aceitar menos do que poderia? Porque se o jogador explodir na Europa, essa venda pode parecer barata daqui a 2 anos. O conflito jurídico. O Milan entende que houve avanço suficiente para considerar o acordo válido.
Se a diretoria corintiana voltar atrás, o clube italiano pode argumentar quebra de compromisso. E quando isso vai parar na FIFA, pode gerar multa, bloqueio de transferência, sanções administrativas. Isso não é só uma venda, é um risco institucional. O impacto esportivo. Além do dinheiro, existe o campo. André é visto como peça importante no elenco. A comissão técnica teria preferência por manter o jogador. Já a diretoria pode enxergar a venda como necessidade financeira. E aí surge o clássico conflito. Planejamento esportivo versus saúde financeira. E você sabe, no futebol brasileiro, isso quase nunca anda junto. Agora eu quero saber de você. Se fosse sua decisão, você venderia agora por esse valor? Ou seguraria o jogador correndo o risco de perder a proposta? E mais, o Milan está certo em pressionar ou está forçando a barra? Comenta aqui embaixo. Essa história ainda está longe do fim. Pode virar apenas uma venda comum ou pode se transformar em um caso internacional na FIFA. E se você quer acompanhar todos os bastidores do mercado da bola, se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala só da notícia, a gente explica o jogo por trás dela.